Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz. Sempre ótimo estarmos juntos. Eu quero chamá-los imediatamente para o livro dos começos. Você pode abrir exatamente para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Tudo que a gente conversa aqui na nossa comunidade parte do pressuposto de que é imprescindível para a nossa vida. Então, hoje, eu quero me deter, assim, em algo que é extremamente fundamental para todos nós. Então, você abre para Gênesis 3, no momento oportuno a gente lê o texto, eu vou te chamar para uma palavra de oração, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento possível. Senhor, nós queremos te dar graças. Temos motivos múltiplos para estarmos alegres diante de Ti. Ontem, por exemplo, nós tivemos um momento de confraternização, saímos daqui da cidade, guardados pelo Teu Espírito, fomos até Petrópolis, desfrutamos com a nossa irmã Lucília e sua família, Renan, Helena, os demais convidados. Foram momentos excepcionais, extraordinários, e depois nós voltamos guardados pelo próprio Senhor. Pudemos descansar um pouco, e agora nós estamos aqui. Não foi sem luta que a gente chegou aqui, mas também trazidos pelo Senhor. Ouvimos a Tua convocação e aqui estamos. Nessa hora, Pai, nós queremos continuar te ouvindo. Já te ouvimos de inúmeras maneiras, através das orações, das explicações, explanações, da palavra devocional, daquilo que cantamos, e agora nós queremos também continuar a te ouvir através da exposição da Tua palavra. Em sendo assim, Deus, expõe-nos também a Tua palavra, ilumina nossa mente e que, no término de tudo isso, o nosso amor por Cristo Jesus seja maior do que exatamente agora, assim como também a nossa compreensão. Então, é em nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Bruno, quando me precedeu, chamou atenção para o fato de que, obedientemente à ordem do Senhor, os servos encheram as talhas até o talo, entendeu? Então, não posso ficar atrás, né? Por isso é que eu tenho aquela expressão de que muita água mata a planta, que eu sempre estou com isso na cabeça. Ninguém que estiver aqui vai perder viagem, entendeu? Jamais, não pode. Porque, por exemplo, para mim não foi fácil chegar aqui e sei que para alguns de vocês também não. É com raras exceções que a gente chega aqui, vamos dizer assim, com toda tranquilidade. Nunca é fácil. Nesses 4 anos, nunca foi fácil. Então, eu já tenho isso gravado no meu coração desde sempre, que ninguém pode perder tempo. Não pode. Nem eu e nem você. Entendeu? Jamais. Então, você tem que sair daqui até, como diz meu amigo Fio, estufadinho. Entendeu? Tem até um texto, o livro dos Salmos fala assim, abre bem a tua boca e encherei. Entendeu? Então, o seu negócio é abrir a boca. E o do Senhor é te encher. Se alguém ainda não ouviu essa parte, me parece que falei domingo passado, do menino lá na roça, de onde eu sou oriundo, né, que é? E aí tinha o tal do melado, em um barril. O menino passava pela quitanda, metia a mão no melado e... ao dono. Isso não vai ficar assim, não. Aí o cara ficou como? Só na espreita, o menininho meteu a mão no melado, o cara já foi surpreendido no próprio ato. Eis que o cara pega o menino, vira de cabeça para baixo e o introduz nessa posição de testa no melado. E depois tirou o cara e
e não torne noutra. O menino foi embora, encontrando-se com seus amigos. E aí, mano, como é que foi? Eu abri bem a boca para não perder nada, entendeu? É assim que funciona, irmão. Então abre bem a tua boca aí e o Senhor a encherá, entendeu? Sensacional. Então, todas as vezes que eu acendo aqui ao púlpito, em todos os espaços que a gente tem, a gente procura conversar o máximo possível, entendeu? É uma característica da nossa comunidade. E eu tenho aprendido que a conversa inteligente é muito mais uma conversa de perguntas do que de respostas. Observe isso. Quando você conversa com gente inteligente, entendeu? Às vezes eu sempre percebo que as perguntas são infinitamente melhores do que as respostas, entendeu? E com isso eu não estou me eximindo de responder, mas tem hora que a pergunta é tão boa, irmãos, eu falo assim, caramba, essa pergunta aí foi magnífica. E é interessante que as perguntas, elas simbolizam desafios. Guarde isso. As perguntas simbolizam desafios. Então, por exemplo, pergunta por excelência, tão somente uma. E dela depende toda a nossa vida e a existência. Quem é Jesus? Essa é a pergunta. Quem é Jesus? E aí, atrelada a ela é: você sabe de fato, realmente, quem é Jesus? Essa é a pergunta, porque a resposta que damos a essa pergunta norteia toda a nossa vida. E a nossa vida já é um testemunho altissonante ou não, se nós sabemos quem de fato é Jesus. Porque se a gente sabe, a vida segue do jeito de Jesus. Caso não, também vai ser manifesto que às vezes você não conhece Jesus. Eu preciso deixar isso claro, porque como a gente mora nesse hemisfério aqui da Terra, o nome Jesus é muito pronunciado, você vê em tudo que é lugar. O que não necessariamente significa que as pessoas sabem quem é Jesus de fato. São coisas absolutamente distintas. Me lembro de ter dito inúmeras vezes que uma oração plausível que a gente pode fazer é exatamente essa: Senhor, livra o nome de Jesus, salva o nome de Jesus, porque inúmeras loucuras são feitas em nome de Jesus. Qualquer louco na face da terra que fizer qualquer idiotice e loucura em seu próprio nome, você fala, ó, valeu, beleza, segue o fluxo aí, eu estou me retirando. Simples assim. Agora, qualquer loucura em nome de Jesus, a gente fica ainda considerando. Aí você olha para o seu amigo assim que está mais tempo nesse negócio para ver se é isso aí mesmo, velho. Entendeu? Dá aquela dúvida geral e você vai ficando, e vai ficando. O máximo que você consegue é ir ouvindo um ensinamento assim mais próximo de Jesus. Aí você fala assim, mas por que lá é assim? Aqui? Aí fica nessa vida aí, ó. Por quê? Porque aqui do lado de cá, desse hemisfério do globo terrestre, o nome de Jesus é muito propagado. E muitas loucuras são efetivadas e efetuadas em nome de Jesus, que não tem nada a ver com Jesus. Então a pergunta permanece: quem é Jesus? E se a gente de fato sabe quem é Jesus de Nazaré? Então é interessante prestar atenção nisso, porque se você observa, por exemplo, o autor aos Hebreus, no capítulo 3, o verso 1, ele diz assim: considerem a Jesus. Guarde essa parte. Considerem a Jesus. Então, isso aqui é uma necessidade premente. O que é uma necessidade premente? É aquela da qual você não pode escapar, ela te exige uma resposta. O que isso significa na prática? Ou você encara essa pergunta, ou essa pergunta te encara, você decide. Compreende? Ou você encara e fala assim, deixa eu saber quem é Jesus, ou então, no grandioso dia, você vai ter que dar a resposta. E aí? Então, melhor seria que nesse tempo que a gente tem, nesse intervalo, nesse delta de tempo, a gente resolva essa questão, que a gente saiba de fato quem é Jesus de Nazaré, porque jamais houve ou haverá, por exemplo, questão mais importante que tenhamos que encarar. Sendo assim, a pergunta é por quê que não há pergunta ou questão que seja mais importante? Porque todos nós carecemos de uma compreensão mais acertada e profunda de quem Cristo é, do que ele realizou, ou seja, qual é a sua obra e quem ele é para nós. Então, há sempre muito mais para a gente aprender acerca de Jesus, se nós quisermos, de fato, conhecê-lo plena e profundamente. E por onde que a gente começa é a grande questão. Por isso, eu chamei vocês para Gênesis capítulo 3, o verso 15. Eu creio que do princípio é sempre o melhor lugar de se começar. Então, Gênesis capítulo 3, no verso 15, está dito assim. Aqui a gente está no contexto do primeiro juízo
da Trindade sobre a humanidade. Os seres humanos seguiram o adversário, entraram em rebelião, e o desfecho é esse aqui, ó. Deus chama o ser humano do sexo masculino, entendeu? Ele dá uma desculpa, joga exatamente a responsabilidade sobre Deus e sobre a mulher. Porque ele diz assim, a mulher que tu me deste, ou seja, problema de vocês dois. É como se fosse assim, eu estava de boa aqui. Não sei se você já viu isso no seu próprio comportamento. Eu estava aqui de boa, tranquilo. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, estava tudo sob controle. Então, assim, problema de vocês dois. Eu me lembro de ter dito no encontro anterior que quando você não quer fazer uma coisa, é só você achar duas pessoas. É igual o camarada que, em sendo convidado e convocado, na verdade, para pregar, disse assim, eu não quero não, mas André e fulano quer. Ó, mano, até hoje eu tô pensando assim, como é que o cara escapou dela? O cara é um peixe ensaboado, entendeu? Eu mesmo não quero não, mas André e fulano quer. Enquanto eu tava debatendo que eu não queria, o cara saiu de fininho, eu falei, ó, até hoje eu penso, eu fico, é impressionante, mas aí eu vi que a Gênesis não estava nele, estava em Adão. A mulher que tu me deste, ou seja, eu tô de boa, tô tranquilo. Não sei se todos sabem, mas isso aqui é tão sério que a mulher foi enganada, o homem não. A mulher foi enganada, o homem não. E há um texto, por exemplo, antigo, que diz que o homem estava exatamente ao lado. Então, durante todo o tempo que a serpente estava tentando a nossa irmã original, a nossa mãe original, o ser humano do sexo masculino estava ali, ao lado. Ou seja, nós somos omissos de natureza desde o princípio. Essa é uma desgraça, entendeu? Por exemplo, eu me lembro uma vez na EBQ, eu estava falando sobre isso, e aí, assim, deu um silêncio, cara, que você escutava todo um mosquitinho passando, e aí eu estou falando, tá tranquilo, todo mundo compenetrado. Quando eu soltei essa parte, que nós, seres humanos do sexo masculino, somos omissos desde o princípio, eis que uma voz rompe com o silêncio na congregação e fala assim, ah, tá! Agora eu entendi porque que meu marido é assim. Mano, eu que estou sempre aqui nesse lugar, à frente, mano, vocês não sabem as orações que eu faço, cara. Nessa hora eu falei assim, Senhor meu Deus, conheces cada músculo de minha face, estou diante de irmãos que são ou iguais ou um pouquinho piores do que eu, que nada em mim, Senhor, se mova, porque senão eu sei que ele vai pular dessa janela, um vai rolar no chão, o outro rasga as vestes, um vai andar para lá e para cá. Mano, eu do jeito que eu tava, eu só... Cara, a parada entrou muito fundo na irmã. Cara, mas saiu lá do âmago do ser. Ah, tá. Agora entendi porque que meu marido é daquele... Cara, eu só falei assim, Senhor, meu... Aí todo mundo... Cara, vocês não sabem quantas vezes Deus já me livrou. E eu lá só... Que isso, cara. Mas nós somos assim. Nós somos assim. Reitero, nós homens somos assim. A mulher foi enganada, nós não. Em Adão, entendeu? Então ele fez porque ele quis. E depois ainda tentou se eximir da responsabilidade. Não, a mulher que tu fizeste, aí a gente entra no texto. Olha o que Deus diz para a serpente, porque Deus chamou o ser humano, do sexo masculino, ele se eximiu. Chamou a mulher, falou, a serpente me enganou comigo. Verdade. Chegou na serpente, como ela não tinha ninguém para acusar, entendeu? Se liga no que Deus diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É um texto extremamente rico, observe. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Este, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, é exatamente aqui que a gente encontra os primeiros indícios de um redentor. Note isso. Há 4 palavras que são muito caras para a nossa fé: criação, rebelião, redenção e consumação. A criação, se observa nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Se você lê, se observa que o capítulo 2 é como se fosse um clique no versículo 27 do capítulo 1. Entendeu? Dá um clique, abre e explica melhor. Já no capítulo 3 já deu problema. Então tem a criação, tem a rebelião ou a queda,
ato contínuo, a gente já está no processo de redenção, e depois disso, o final é de fato a consumação. Então, nós estamos no, como fala, penúltimo movimento da história, que o último movimento é a consumação. Por isso que o Senhor diz, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou até o final da história. Então, a gente está exatamente na redenção. Olha que coisa extraordinária. Então, quem é Jesus? Quem é o Redentor, na verdade? Note que o texto diz que ele é a semente da mulher, ele é o descendente da mulher. Isso aqui já diz muita coisa. Eu sempre procuro chamar a atenção para vocês, sobretudo para as irmãs, o quanto a fé cristã valoriza as mulheres, entendeu? Qualquer pessoa que usa minimamente a massa encefálica fala assim, mas tem um negócio interessante aqui, porque desde quando mulher tem semente? Entendeu? Até semente, de onde vem semente. É uma coisa atribuída ao gênero masculino. Então, já é Deus, por exemplo, colocando a mulher no devido destaque. Por isso, também já disse, vou só relembrar, o pacto de Deus é com as mulheres. Uma vez estava tentando dizer isso a um grupo de homens que tinha idade para ser meus pais, e aí não entra de jeito nenhum dos caras, não entra. Aí o cara, eu acho engraçado, assim, às vezes se você ficar quieto, ninguém vai saber da sua estultice, da sua ignorância, entendeu? É só ficar quietinho, irmão. Fica tranquilo. Mas os caras não conseguem, não conseguem. Mas, pastor, então um pouco capeta é nosso adversário, o que nós esperamos? Já viu aquelas... E o cara fala, ainda procura 3 na audiência, entendeu? Você tem que ver como é que funciona. Aí o cara ainda te olha assim, eu falo, meu Deus do céu. Então por que o inimigo nos persegue? Eu falei, não, irmão, você nasceu de quem? É simples assim. O adversário, em primeiro lugar, ele é opositor às nossas irmãs. É só você dar uma olhadinha assim ao redor do globo, que você vê que a situação das nossas irmãs não é muito boa. Tem lugares que ainda é pior ainda. E eu estive lá, eu sei do que eu estou falando. O negócio é tenso, entendeu? E no nosso caso, como nós nascemos delas, pegou a visão? E para piorar, a desgraça ficar completa, às vezes a gente ainda fecha com o adversário contra as nossas irmãs. Uma desgraceira total, entendeu? Eu tive que dizer isso lá para os irmãos, né? Muito jeito, como um amigo que eu tenho grande apreço, que eu apelidei de o Tesoureiro, Rodrigo Lisboa, lá de Resende. Eu tive que besuntar em amor, entendeu? Você pega a verdade, besunta em amor e introduz no que aqui não é possível, cara. Eu vou te falar, cara, porque é complicado, irmãos. Por exemplo, assim, você com a idade que tem que falar com pessoa que pode ser, no mínimo, seu irmão mais velho, entendeu? E os caras não entendem, parece que não quer entender. Igual uma vez, os caras viram para mim, é sempre... Mas, André, falando assim, pode dar a entender que blá, 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 blá. Ah, mano. Aí, né, cara, espírito contigo, cheio de ousadia. Eu falei, sim, irmão, com muita má vontade. Sim, claro, com muita má vontade você pode entender o que você quer. Porque não é possível, cara. Você explica, o negócio claro como meio-dia, água da montanha, mas o cara não quer entender. Ainda solta, assim, no meio de todo mundo, cara. Entende? No meio de todo mundo. Se fosse particular, mas no meio de todo mundo, não pode ir fresco para casa, não. Tem que dormir quente. Falei, sim, irmão, sim. Com muita má vontade. Porque, assim, Espírito de Deus conosco, nos dando abertura de compreensão. Você me solta uma dessa na reunião, irmão? Não é possível, cara. Entendeu? A gente está conversando aqui é para que haja revelação. Entendeu? Não é cortinação, é descortinação, entendeu? É impressionante. Então, quem é o Senhor? Ele, de fato, é o descendente da mulher. E aí, esse texto é rico porque diz que haverá um conflito intenso entre ambos. E aí, você pode perguntar, Debão, por que você começou aqui? Se você quiser, hoje a gente vai percorrer alguns textos, você pode deixar a escritura aberta agora para o Novo Testamento, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Note que na narrativa do Lucas, ele está na tarde da ressurreição, Jesus está no caminho de Emaús e ele fez uma exposição acerca de si mesmo em todas as escrituras. Os discípulos estão confusos, perplexos e angustiados por causa da morte do Senhor. E isso aqui eu já te chamo a atenção, indo muito direto ao ponto, é o ferimento que a serpente provoca no calcanhar de Jesus de Nazaré. Então está dito no texto que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher,
entre a descendência da serpente, observe isso, e o seu descendente. Descendente aqui, já estou indo direto ao ponto, é Jesus de Nazaré. Então, observe o que acontece entre ambos. Este te ferirá a cabeça. Olha o golpe mortal que Jesus desfere na serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Então, há um dano, sim, que a serpente vai provocar no descendente da mulher. Entretanto, o dano que Jesus provoca no adversário é definitivo, porque fere a cabeça. Então, entre cabeça e calcanhar, por exemplo, se você se acidentar no seu calcanhar, você ainda consegue continuar a andar, ainda que mancando, etc. Agora, na cabeça, é fatal. Então, essa é a ideia. Então, por que eu comecei aqui? Porque Jesus fez o mesmo. Então, note que ele mostra, a partir do texto sagrado, o seguinte: vocês não veem como essas escrituras mostram como o Messias sofreria, morreria e seria ressuscitado pelo poder extraordinário de Deus e entraria no seu reino e depois o estenderia a todo mundo? Note que ele diz isso exatamente no capítulo 24. Vem comigo, exatamente para o versículo... Você pode começar junto comigo, do verso 44. Exatamente assim, ó. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Note essa sequência: na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Uma pausa para a explicação. Lei de Moisés, profetas e salmos é a ordem da Bíblia hebraica. Ela é diferente da nossa ordem, entendeu? Então, quando ele diz, tudo que sobre mim estava escrito na lei de Moisés, então ele está se referindo à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nos profetas, que são os escritos, e nos salmos. Essa é a ordem da Bíblia judaica. Observe o verso 45, olha que coisa extraordinária. Então, abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as escrituras. O nosso irmão Bruno, quando fez uso da palavra, falou acerca do modo como a gente pode ler o texto sagrado, e a gente pode se deleitar. Entretanto, sem abertura de compreensão que o Espírito nos proporciona, a gente não consegue, por mais que a gente seja da era Gutenberg, a gente saiba ler e escrever, saiba decodificar textos, a gente não compreende a mensagem. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Por exemplo, num desses dias eu participei de uma live, e aí meu entrevistador, assim, num dado momento, ele compreendendo o que eu estava dizendo, falou assim: pastor Michelin, mas se você acha que em alguns momentos, assim, os discípulos não compreendiam Jesus, eu falei, mas eu quero saber qual momento que eles entenderam, entendeu? E aí isso está na minha cabeça, eu ainda vou fazer uma série, assim, só o dia que os caras não entenderam nada que Jesus falou, então vou ter muito assunto, porque assim, nunca os caras entendiam, nunca, jamais, entendeu? Nunca entendia. Aqui é um caso. Então a gente vê que a única possibilidade de compreensão é se o Senhor nos abrir o entendimento. Então, por exemplo, uma oração que você deve fazer sempre, ter nos lábios, no coração, toda vez que você abrir o texto sagrado, é exatamente essa. Você pode abrir em Lucas capítulo 24 e orar esse verso 45, ou então no Salmo 119, verso 18. Abre o nosso entendimento de tal maneira que compreendamos as maravilhas da tua lei. E o eco é exatamente aqui, ó. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Você pode até ler, mas você não pega a ideia, entendeu? E outra coisa interessante é que quando o camarada está desconectado de Jesus, meu irmão, o Bruno também fez menção, o cara pode lançar a mão da homilética, que é a arte da pregação, você pode lançar a mão da exegese, mano, você dá uma aula daquele negócio, só não tem mensagem. Observem isso, só não tem mensagem. Mano, o cara vai te falar tudo, que o pergaminho não sei o que, tá, mas e daí? Mas e daí? Não tem o e daí, entendeu? Não vira carne, é simples assim. Por que eu estou contando isso para vocês? Para que ninguém seja enganado. Porque senão você começa assim, como é que eu posso usar a expressão aqui? Você começa a se deleitar só na erudição. Oh, tá, mas passa a régua, e daí? Esse é um modo que Deus nos deu para a gente não ser enganado. Então é só se observar, tá, você falou isso tudo aí, mas qual é a mensagem? Só tem mensagem quem está conectado com Deus. Quem está numa íntima relação com o Espírito Santo tem a mensagem. Se ouve assim, peguei a ideia. Era isso aí que eu precisava ouvir para hoje. Simples assim. Porque se assim não fosse, os charlatães nos enganariam, entendeu? E a gente não precisa ser enganado, porque há essa possibilidade de abertura de compreensão. Então, seguindo em frente,
46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E a pergunta é, por que por Jerusalém? Porque é em Jerusalém que os caras pensaram que mataram Jesus, que acabaram com ele. Então, nós vamos começar a proclamar a nossa vitória exatamente a partir de aqui. A serpente acha que acabou comigo, mas é aqui que nós vamos mostrar que não. Olha que interessante. Começando por Jerusalém. 48. E destas coisas sois vós testemunhas. Vocês estavam aí, vocês viram tudo. 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe essa parte. Até que do alto sejais revestidos de poder, fiquem na cidade. O que está dizendo aqui? O óbvio. Quando isso acontecer, vocês metam o pé. Também não entenderam. Ficaram lá no mínimo 10 anos. Entendeu? Galera, 10 anos. Isso porque foi Jesus que falou para os caras. Com isso, o que você acha que eu já aprendi? Se Jesus falou para os caras, o Espírito Santo veio, os caras levou 10 anos para entender, imagina eu. Imagina eu. Por isso que a gente tem que ser paciente, cara. Muito paciente consigo mesmo, entendeu? Por que ele falou que eu pego rápido também? Lento de compreensão, entendeu? E também com os... É um termo assim mais polido. Você pegou, né? Tardos de compreensão. Quer a tradução? Ou já tá bom? Honestos... Jesus, cara, Jesus... Aqui até arrepia, velho. Jesus. Honestos e tardos de compreensão. Nécio, para quem não pegou, pô, você é imbecil, hein, velho? Você é burro. E tardo de compreensão. Você falou o negócio agora, o cara ri depois. Já viu, galera? O cara ri depoisão. Pô, você pô, irmão. O cara ri muito. Porque não... Tardo de compreensão. Pô, desculpa aí. Burrão, velho. Jesus foi na lata dos caras, velho. Eu leio, eu entendo, mas como é que eu vou falar isso pro irmão? Porque eu tô no time. Ele pode, mas eu não. Porque eu falo, pô, eu também, velho. Então, paciência com todo mundo. Longanimidade, entendeu? 50. Levou-os para fora até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. 52. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Tá até bom até aí. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aqui está o erro, entendeu? Não era para ter ido embora, mas levou muito tempo, cara, muito tempo para isso acontecer. Então, qual é a questão aqui? Note bem, Jesus falou assim, vocês não veem como essas escrituras mostram que o Messias deveria sofrer, padecer? Observe essa parte, vocês não veem. Qual é o segredo? Não, eles não conseguiam ver. E aqui, quero contar algo para vocês. Na fé cristã, galera, é assim, você tem que sempre fazer uma oração pedindo assim, Senhor, que eu transforme os meus ouvidos em olhos. Esse é o segredo da parada. Guarde isso sempre. Transforme os meus ouvidos em olhos, porque eu vou ouvir e eu preciso ver. Porque se assim não for, você continua no time do qual a gente foi arrancado. Você continua lá na galera que, mesmo em vendo, não enxerga. Entendeu como é que é o segredo? Então a gente é o contrário, porque a gente não seguia por vista, mas por fé. Então você pode até ver a parada, entendeu? Mas isso não diz mais nada sobre você, ou seja, a circunstância pode estar absolutamente adversa. Tô nem aí, mano, Deus falou, tá parado. O que o Bruno nos falou hoje pela manhã exemplifica isso claramente. Mas o que acabou não foi o vinho? Sim, e por que a gente está enchendo essa parada de água? Faz sentido? Nenhum sentido. O que acabou foi o vinho. E a água ali era para a purificação. Festa 7 dias. Que quando eu chego, eu já estou purificado, irmão. Sei lá que dia já está essa festa. 7 dias de festa, irmão. Entendeu? 7 dias. Aí o problema se instaura. Por isso essas quebras aí do texto. O problema se instaura. Eu só, caramba, mano, acabou o vinho. Mano, isso não... Nós que moramos do lado de cá, a gente não faz ideia de que tragédia é essa. Alguém calculou mal esse troço aí, cara. E assim, é vergonha num nível que nunca a gente vai entender. Mãe de Jesus chega, e aí? O que tem eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora? Ou seja,
Não ouvi meu pai falar nada sobre isso. Entendeu? Aí ela, legal, tá esperando 30 anos, né, cara? 30 anos. Por isso que eu digo a vocês, já pensou se a ansiedade a consumisse? Entendeu? 30 anos. Eu sei que esse menino é especial. Mas que hora que vai começar esse negócio? 30 anos já, ó, entendeu? Que tem eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Aí ela diz para os serventes, fazei tudo que ele vos disser. Legal. Final do texto diz assim, com esse ato, ele começou a manifestar a sua glória. Aí, de trás para frente, esse é o segredo. Quando Jesus manifesta a sua glória, a boa vontade se instaura no coração das pessoas. Aí elas conseguem fazer até aquilo que é ilógico. 680 litros no muque. Quem já carregou água aqui? Eu morava lá no topo do morro. Não tinha sistema de água potável encanado. O que eu tinha que fazer? Ir lá na mina buscar. Mano, eu sei o que é carregar o balde de água, irmão. Eu sei dessa parada toda. Então, quando eu leio João 4, eu entendo. É, rapaz, a hora de buscar água não é meio-dia, não. Meio-dia? Você tá louco, rapaz. Você que não busca 6 horas da manhã, não, ou 6 da tarde, dependendo se não for horário de verão. Torrando no seu cabeção, entendeu? Então, eu entendo essas paradas todas. Mano, aí é o segredo. Até o talo. Porque se os caras não têm boa vontade, faz tudo de qualquer jeito. Então, o segredo aqui é o bem feito. Esse é o segredo da parada, é o bem feito. De novo eu digo, a gente pode não saber o que está fazendo, mas Deus sabe o milagre que está realizando. A nossa parte é obedecer sempre. Agora, sem revelação, você não obedece, cara. Porque a tua mente vai te pregar uma peça, porque é absolutamente ilógico. Não faz sentido. Mas isso é problema meu? Entendeu? Isso é problema meu. Por isso que eu aprendi com a nossa irmã Nalzeira Nascimento, uma das melhores coisas que eu já ouvi, até então imbatível. Eu quero ver como é que Deus vai sair dessa. Porque se fosse problema meu, eu fazia o meu esquema. Entendeu? Fazia o meu esquema aí. Agora, como não é problema meu, deixa na conta dele. Qual é a ordem? Enche isso, enche de água. Ué, a ordem não é essa? Isso enche de água. O problema agora é dele. E o interessante disso tudo, para quem talvez não saiba, é o seguinte: enchei de água, agora pega da água, entendeu? Pega da água e leva para o mestre-sala. Mano, e se houvesse conversa no meio desse negócio aí? Ô, velho, cheguei, ô Gui, vem cá. O que acabou de fovinho? Foi, Michelin? Nós estamos enchendo isso aqui de água. É. Mano, aí já dava ruim já, velho. Não, vou encher não. Tá, legal. E depois, suponhamos que vencemos essa fase. Ô Gui, a música acabou no fovinho? Foi, pô. A gente encheu de água. Sim, enchemos bem. Agora nós vamos pegar água, e vamos levar para o mestre-sala? Me responde uma coisa, que hora que ele pediu alguma coisa para nós? Porque tem isso também, o problema está instaurado. Já viu? Eu não sei se vocês já perceberam, já viu quando a chapa está esquentando, o peão chega atrasado na conversa, vai atravessando e você quer salvar, o cara fala assim, agora não, já passaram por isso? Várias vezes eu vejo isso, tento alertar os malucos, passa e sofre o dano, ao invés de se esconder, entendeu? Então é a mesma coisa, tipo assim, mano, que acabou o vinho. A gente encheu de água. O cara nem pediu nada para nós. E nós vamos levar água e vamos dar pro cara. Mano, imagina o cara falou assim: vocês estão de zoeira com a minha cara? Entendeu? Você tá querendo me gastar? Aí os caras deram. O cara tomou. Falou, rapaz, você... aí já nem falou com os caras, falou com o dono da festa. Meu irmão, você é um cara diferenciado. Você é fora da curva. Porque assim, todo mundo, segundo a lógica, faz o seguinte: coloca o bom vinho primeiro. Quando o cara tá confundindo bolo com guardanapo, pegou a visão? Os caras introduzem o ruim, é isso aí mesmo, irmão. Entendeu? Depois que você já tomou Coca-Cola, seja lá o que for, bota o refrigereco, é nóis. Entendeu? Mas você não. Você colocou o melhor no final. Mano, imagina a cara do noivo. Cara, o quê? Ninguém entendeu nada. Mano, aí a pergunta que eu quero estabelecer é que quando a água virou vinho? No meio do caminho. Entendeu? No meio do caminho, porque os caras tiraram água. O cara tirou água, não foi vinho, porque se fosse vinho tava suave, pô. Não, tirou água. No meio do caminho a parada aconteceu. E eu nem vou te falar o que é necessário do ponto de vista da química para fazer isso. Entendeu? O quanto de potência é necessário. Para Jesus, assim, nem suou. Entendeu? Só deu um comando. Mano, como é que isso se aplica à nossa vida? Cara, só obedece, irmão. Só obedece. Porque não é problema nosso. Entendeu? Porque se fosse problema nosso, aí, de novo, eu insisto com vocês. Aí a gente tinha que acionar maracutaia, entendeu? Tinha que fazer os nossos esquemas, porque era problema nosso.
A partir do momento que a gente ouviu a convocação do Senhor, Ele nos tirou lá daquele lamaçal de pecado, e nos firmou o pé sobre uma rocha, nós somos problema dele, entendeu? O que não nos exime, por exemplo, da nossa responsabilidade, não é nada disso, pelo contrário, aí é que se abraça mesmo, sabe? Porque assim, como é que esse negócio aqui vai dar ruim? Nunca. Nunca vai dar ruim, não tem como dar ruim, não tem, entendeu? A nossa parte é tão somente conjugar o verbo obedecer, simples assim, desse modelo. Então, o segredo é, pede para Deus transformar exatamente os seus ouvidos em olhos, para que em lendo e ouvindo você possa ver. Porque se assim não for, você vai ter dificuldade de obedecer ao Senhor, porque as suas vistas vão te pregar uma peça. Porque do lado de fora, as circunstâncias são absolutamente diferentes daquilo que o Senhor está dizendo. Então, é por fé que a gente seguir. A gente não precisa de nenhum sinal externo. Absolutamente nenhum. Estou nem aí para isso mais. Entendeu? Porque a minha vida não seguia por isso. Então, eu preciso ver. E a única maneira de eu ver é se Deus me der essa abertura de compreensão. Então, eu tenho a impressão exata que o Senhor começou exatamente por aqui. E é interessante que a pergunta que a gente está debruçado sobre é exatamente quem é o Senhor. E eu disse a vocês que perguntas, elas simbolizam desafios. Então, a gente tem o desafio de ver Jesus em toda a Escritura. Por exemplo, cara, eu gostaria muito de estar nesse sermão aqui, entendeu? Porque, assim, Jesus caminhou, diz o texto, assim, 60 estádios, deve dar aí uns 12 quilômetros, e ele falou tudo que havia sobre ele em todas as Escrituras. Meu irmão, imagina que sermão é esse? Não, tudo. Só que aí o Espírito Santo deixou um desafio para nós. Não está elencado todos os textos que Jesus mostrou na Escritura que falam sobre ele. Qual é o desafio? Descubra. Entendeu? Nosso desafio agora é descobrir. O que eu estou dizendo? Todos os textos, de algum modo, apontam para Jesus. Todos. Eu me lembro do nosso irmão do passado, Charles Haddon Spurgeon, ele disse que de toda vilazinha da Inglaterra, há uma estrada maior, de todo vilarejo, há um caminhozinho que leva a uma estrada maior que leva a Londres. Qual é o segredo? O mesmo se aplica à Escritura. De todo o texto sagrado, você vai encontrar um caminho e vai chegar em Jesus. Porque se você não chegar em Jesus, os manipuladores de plantão te pregarão a peça e você vai acreditar nas falácias e mentiras deles, entende? Então, o segredo é todo o texto, meu irmão, dá um jeito aí, me mostra Jesus nesse negócio aí, porque todo o texto está apontando para ele. Ele é a esperança que a gente tem, entende? Então, em compreendendo isso, a nossa vida ganha outro sentido, outro significado e outra conotação. Então, a gente tem esse desafio de ver Jesus em toda a Escritura, desde essa promessa da sua vinda como semente da mulher, até a promessa da nova vinda como cordeiro entronizado no Apocalipse. O que a gente tem aqui? Exatamente essa promessa de um conflito das duas sementes. Então, toda a história da Bíblia é uma história de conflito entre dois antagonistas. Então, a história da salvação é uma história de luta. Qual é a boa notícia de tudo isso? É que a cabeça da serpente foi definitivamente esmagada no processo. Eu disse a vocês que ela sofreu um golpe fatal. Então, definitivamente o nosso adversário está derrotado, e a história central da Escritura é a vinda dessa criança, desse descendente. Por isso, esse texto para nós aqui de Gênesis 3,15, ele é muito caro. Então, note que há aqui uma mistura de advertência e promessa, e hostilidade e vitória. E eu quero, tão somente, extrair daqui 3 verdades significativas para nós. Note há pouco que eu falei que a história da salvação é história de luta. Então, há uma inimizade entre a raça humana e os principados e poderes da maldade. Por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue. Quando a gente cerne isso, a gente cerniu tudo. Então, os nossos inimigos não são os próprios seres humanos, são os agentes da maldade. Entende? Então, há essa inimizade contínua. Então, o que isso significa? Qual é a aplicabilidade disso? Que a gente jamais chegará a um acordo, por exemplo, com a maldade. Nunca, sob hipótese alguma. Nem com a maldade, nem com os agentes da maldade, que são os maldosos. Os agentes da maldade, eu estou falando dos seres angelicais caídos, dos demônios, e nem com o diabo. A gente não tem nenhum tipo de acordo com eles. Segunda verdade, muito embora essa hostilidade desse conflito cósmico aqui, de longa data, seja contínua, ela não é eterna. O que isso significa?
que a gente vai experimentar a libertação do pecado e do tentador. Por exemplo, nós somos salvos, mas a gente ainda não está livre, por exemplo, do pecado e nem do tentador. Então, todos os dias a gente está nessa vigilância contínua. Mas há de chegar aquele dia que a gente vai se ver livre de tudo isso. Tanto do pecado, quanto da presença do tentador. Terceira e última coisa, mas não menos importante. Ainda que essa inimizade seja recíproca, as consequências não são. Só como assim? Por exemplo, a cabeça do adversário será esmagada, isso é, destruída pela criança gerada pela mulher, que se tornará o homem Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que o Senhor, ele é o vencedor, ele também não sai completamente ileso, porque ele também é ferido no calcanhar. Isso aqui se referindo, por exemplo, à crucificação. Então, essa promessa aqui de que um dos descendentes da mulher esmagaria a cabeça da serpente é acertadamente chamada de o proto-evangelho. O que é isso? É a primeira e mais antiga proclamação da boa notícia de salvação. É a profecia de que a sua manifestação, ou seja, o nascimento da criança, é o clímax do conflito prolongado. Quando Jesus nascer, ele nasce exatamente com essa missão. E aí você pergunta, essa profecia ela foi cumprida? Eu digo, absolutamente. E a pergunta que vem na sequência é, e quando essa promessa foi cumprida? Exatamente na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Então, por isso que Efésios capítulo 1, verso 22, Paulo diz assim, que agora todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Isso aqui é uma linguagem para dizer acerca da autoridade de Cristo Jesus. Depois que ele fez o que fez, todas as coisas estão sob sua autoridade. Pé no texto sagrado significa exatamente isso, autoridade. Então é interessante. Então, portanto, a gente pode, como Paulo escreveu também em Romanos, capítulo 16, o verso 20, a gente pode confiar que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Olha que coisa sensacional. E o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos pés de vocês. É interessante que, quando a gente pensa um pouquinho sobre isso, é provável que essa referência ao Deus da paz, diante de uma situação de conflito, cause uma certa estranheza. É só assim, por quê? Dada essa aparente incompatibilidade entre desfrutar da paz e pisar a cabeça do adversário. Qual é a boa notícia para nós? É que o Deus da paz não dá trégua ao adversário. Às vezes é comum, assim, no evangeliquez, a galera fala assim, o diabo tá furioso. Mano, ele tá cheio de medo pelo que ele sabe que vai acontecer com ele. É o contrário. Não é a gente que tem que ter medo dele, é que tem que ter medo da gente, porque se a gente aparecer, o negócio dele dá ruim. Por exemplo, me lembro uma vez, eu apareci na praça da biblioteca, quando eu pisei lá, já houve uma manifestação assim, foi no ato, mano, eu pisei, o camarada já virou para mim assim, do nada, já veio me atrapalhar, né? Aí, assim, pô, cabeça em outro lugar e tal, olhei assim, dentro do olho do cara, falei, você não tá puro não, né? Você não tá sozinho não, né? Aí eu entendi do que se tratava, o discernimento tá com a gente, né? Eu falei assim, então, né? Fica a mula aí, ó, tá em tempo ainda. Se mesmo, já veio me atrapalhar? Falei, é lógico, entendeu? Eu tô na terra para isso, entendeu? Esse é o segredo. Então, o Deus da paz não dá trégua ao adversário. Então, na verdade, qual é a mensagem? A verdadeira paz, ela só pode ser alcançada com a destruição do mal. E isso é a boa notícia do Evangelho para nós. Nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O que é o mundo? É uma mentalidade. Então, o mundo, às vezes as pessoas também no evangeliquez dizem, não, que o mundo lá fora, se o mundo fosse lá fora, irmãos. Ou a gente já pegava aqui, eu sei que o espaço é curto, mas assim, né? Esticava o nosso edredomzinho aqui, o cobertor, já ficava por aqui mesmo, colchãozinho, é nós aqui, vamos ficar só aqui, porque aqui não é isso não, entendeu? O mundo é uma mentalidade, é um sistema em oposição ao reino de Deus. Mentalidade. Então, qualquer um de nós, nesse aspecto, pode ser mundano. Que tipo de pensamento você anda nutrindo? É aquele de Filipenses 4:8? Passou naquele crivo ali? Se não for, é pensamento mundano. E se é pensamento mundano, a boa notícia do Evangelho também é essa: precisa de transformação. Você precisa sofrer uma metanoia, pensar com outras categorias, com as categorias do Evangelho. Mundo, carne, diabo. O que é carne? Essa nossa natureza caída. Qual é a boa notícia do Evangelho? Tem jeito de resolver também. Mortificação. Entendeu? A gente enche o nosso espírito até o talo, entendeu? Enche,
e mata a carne de fome. Nada que alimenta a nossa natureza caída, a gente dá. Então, deixa morrer de fome, ao passo que o nosso espírito a gente alimenta. Diabo já tem o destino dele reservado final. Tanto é que todas as vezes que Jesus de Nazaré aparecia, o que ele dizia? Já veio nos perder antes de tempo, ou seja, fora da hora? Olha que comunicação extraordinária. Ou seja, eles sabem qual é o destino final. Eles só temiam o seguinte, mas você já vai fazer isso agora? Ou seja, antes da hora? Olha que interessante, Jesus. Aqui não fala nada. Diferente, por exemplo, de certos ambientes em que os caras fazem até entrevista com o capeta, entendeu? Mas o negócio é tão fake que nem o capeta lá é o capeta. Pegou a visão? Porque se ainda fosse o capeta, mas nem o capeta lá é capeta. Eu vou te falar, cara. Entende? Boa. Entendeu? Não sei se vai sair no áudio. Eu disse assim, que lá o negócio é tão fake que nem o capeta é o capeta. O Gui disse. Às vezes, quem está entrevistando é que é o capeta. Aí eu preciso concordar. Entendeu? Preciso concordar. Entendeu? Não? Preciso concordar. Entendeu? Então, ele já tem o destino dele final. É só uma questão de tempo. Ele será absolutamente aniquilado. E aí eu termino exatamente em João. Nós começamos ouvindo a nosso irmão Bruno falando em João, e eu termino também em João, mas, no entanto, na sua primeira epístola, no capítulo 3, o verso 18, quando ele diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ô, rapaz, isso aqui você tem que falar até com a boca grande, irmão. Para isto se manifestou o Filho de Deus, nascido de mulher, para destruir, desfazer as obras do diabo. Meu irmão, 1 de João, capítulo 3, o verso 18. Qual é a mensagem dessa manhã, meus irmãos, a quem eu amo? Jesus venceu o inimigo das nossas almas na cruz do Calvário para que nós, os que cremos, o vencêssemos todos os dias na história. Olha que coisa linda, irmãos. Todo dia que a gente acorda é para causar distúrbio no capeta. Entendeu? É porque assim, meu irmão, a gente apareceu, vai dar ruim para ele. Simples assim. Qualquer coisa que a gente diga, mano, isso aqui é do diabo. Então, nós vamos lá desfazer tudo. Porque Jesus o venceu na cruz do Calvário para que nós, os que cremos, o vencêssemos todos os dias na história. Isso é sensacional. E aí, por isso é que a gente precisa saber realmente quem é Jesus de Nazaré. Porque se a gente não souber, aí, meu irmão, aí o capeta fica fazendo a gente de otário, entendeu? Aí não flui, não é o nosso caso. Em sendo assim, vou chamar então vocês para que a gente faça uma oração. Pai nosso, queremos te agradecer por essa hora, por essa manhã. É muita riqueza que o Senhor nos distribui quando a gente se reúne em teu nome. Nessa manhã a gente teve a oportunidade de ouvir o nosso irmão Bruno, e a mensagem que a gente depreendeu dali, a compreensão que nos sobreveio é que a gente tem que fazer o bem bem feito. E a gente faz isso por prazer. E é um prazer motivado pela manifestação da sua glória. Então a gente, se o nosso caso é encher talhas, a gente enche até o talo. E nessa manhã a gente abriu bem a boca, Senhor. E nós percebemos que o teu Espírito nos tem enchido. E com essa palavra, com esse enchimento, Pai, a gente quer viver bem. A gente quer viver de tal maneira que nenhum circunstante tenha a menor dúvida de quem nós somos. E uma vez que ele saiba quem nós somos, que ele possa também perceber que nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. E que essa percepção, Pai, possa alcançar mais corações, de tal maneira que aqueles que o Senhor tem separado para a salvação possam ser alcançados. Essa é a nossa oração. Que toda essa loucura, Pai, que todo esse caos que foi gerado pela queda, toda essa atuação maligna, que ela possa ter um fim, todas as vezes que a gente aparecer nos determinados contextos nos quais nós estamos inseridos, Pai. Porque nós aprendemos nessa manhã que o nosso irmão mais velho, o descendente da mulher, esmagou definitivamente a cabeça da serpente na cruz do Calvário, para que nós, que somos mais do que vencedores, possamos derrotá-los todos os dias na história. É assim que a gente quer viver, Pai. Por isso, nessa manhã, a gente manifesta o nosso coração diante de Ti, a gente se abre com humildade para que o Senhor possa perceber se há em nós algum caminho que não convém
e que o Senhor possa nos guiar exatamente no caminho do bem, no caminho que é eterno, de tal modo que o teu nome seja glorificado sobre a nossa vida. Nessa manhã, Pai, é com essa alegria que nós oramos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém.